Fala, ser humano, tudo bem? Eu quero compartilhar um pensamento de Deus para com o seu coração. Mas antes, por favor, se inscreve aí no canal, comenta, compartilha, divulga esse canal de YouTube aí para geral. Vamos atingir esses objetivos que é abençoar vidas. Nunca foi tão importante e necessário nesses últimos tempos nós nos colocarmos como canais de bênçãos sobre a vida das pessoas. Eu quero ler um texto da Bíblia, uma passagem bíblica, e em seguida eu vou trazer alguns pensamentos para você, ok? O texto que eu vou ler está em Mateus 14, a partir do verso 22. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o forte vento, teve medo e, começando a afundar, clamou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." Tendo passado para o outro lado, alcançaram terra em Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram mensageiro por toda a região e lhes trouxeram todos os que estavam enfermos e lhe rogavam que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que tocavam ficavam sãos. O que fazer quando os ventos são contrários? O que fazer quando os ventos são contrários? Todos nós, sem exceção, não gostamos de passar por tempestades. Mas as tempestades vêm. Doenças, desemprego, problemas financeiros, crises familiares, adversidades de uma forma geral, nós nominamos de tempestades de vento, né? No linguajar do crente tem até a expressão: "estou passando pelo vento." E quando o vento ele é contrário, ele causa inúmeros problemas. Ventos contrários é sinônimo de grandes problemas. Mas antes de eu te falar o que fazer, é importante entender a primeira essência desta passagem que está no verso 22, que diz o texto: logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Os discípulos não entraram no barco porque queriam. Os discípulos não decidiram seguir viagem sem Jesus. A ordem partiu de Jesus. Então, uma primeira lição é entender que tempestades acontecem não porque estamos necessariamente em rotas erradas, praticando coisas erradas. Há uma ideia equivocada de achar que todo mundo que está passando por problema é porque cometeu algum erro. Entenda, o sol nasce para todos. A chuva cai para todos. Vento vem na casa de todos. Doenças, problemas, adversidades vêm sobre a vida de crentes e de não crentes, de fiéis e de infiéis, de justos e de injustos. A gente precisa tirar a ideia de estabelecer julgamentos sobre a vida de pessoas que já estão enfrentando problemas, já estão enfrentando as suas crises, sejam elas de qualquer área que for, financeira, emocional, espiritual, familiar, e você ainda coloca mais culpa
dizendo, você deve estar com algum pecado, você está fazendo alguma coisa errada. Não necessariamente. E ainda que esteja, não é meu papel, não é seu papel estabelecer o papel de julgador sobre a vida de ninguém. Se alguém está enfrentando alguma adversidade, não cabe a nós definir o motivo pela qual ela está passando essa adversidade. E sim, nos colocar em apoio, em ajuda, que seja em oração. Eu sempre digo, se você não é solução, se você não é parte do problema e você não é a solução, você vai se meter para quê? Não emite sua opinião. Mas vamos observar o texto. O que fazer no tempo dos ventos contrários, quando os ventos são contrários? Primeira certeza que eu preciso entender: eu estou debaixo da bênção de Deus. Minha vida não deixou de ter a bênção de Deus porque eu estou passando por adversidade. Os discípulos eram discípulos de Jesus, eles acabaram, de participar de um momento maravilhoso com Jesus, que foi a multiplicação de pães e peixes. Eles estavam obedecendo um comando de Jesus, e Jesus falou que daqui a pouco eu vou encontrar com vocês. Então, o fato de eu estar passando um tempo na minha vida de vento contrário, eu não posso declarar e nem me sentir fora dos planos de Deus. Eu continuo sendo uma pessoa abençoada. Então, todos os dias ao acordar, declare: eu tenho a bênção de Deus, mesmo diante de ventos contrários. Então, guarde essa informação. Você tem o favor de Deus. Segunda verdade, o texto diz que Jesus despede os discípulos, atende a multidão, e depois que ele atende a multidão, ele vai para o monte orar. Então, quando ele vai se encontrar com os discípulos, já tem um tempo, bastante tempo. Eu não consigo acelerar o tempo. Em tempo de ventos contrários, eu não posso me precipitar em tentar resolver do meu jeito. Anderson, então você está me ensinando o que é? Ficar acomodado, deitar na rede, descansar e... Não. Mas eu não posso me desesperar. As minhas ações, exemplo, você está desempregado. Então, todos os dias de manhã você sai para procurar emprego, você manda currículo, você envia uma mensagem para alguém. Mas isso não pode tirar o seu sono, tirar a tua paz. Seu controle emocional tem que permanecer o mesmo. Você não pode perder o equilíbrio. Porque existe um tempo para todas as coisas. E todo tempo demorado é uma escola. Todo tempo demorado é uma escola. Se algo está demorando muito para acontecer na sua vida, comece a perceber as lições que você está aprendendo nesse período. Isso é muito importante. O texto diz que, à medida que a tempestade aumenta e Jesus demora, os discípulos, obviamente, ficaram apavorados. Isso é normal, irmão. Ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher, mulher maravilha. A gente sente medo, a gente sente pavor. Tá na essência do ser humano. Só morre afogado quem tem uma confiança absurda que sabe nadar. O medo, em alguns momentos, o receio é parte de uma prevenção. Não estou ensinando você a ser um cagão, um medroso, não. Mas em alguns momentos você tem que entender que isso é parte da tua vida. Poxa, como é que eu vou sustentar minha família? Como é que vai ser agora? Fiquei desempregado já depois de tantos anos. Entendeu? Meu casamento acabou. Normal você ter medo. Mas não significa que você está abandonado. O texto diz que Jesus, então, chega, mas vem andando por sobre as águas. E aí qual é a terceira lição? A terceira lição é entender que Jesus sempre vai chegar. E Jesus não vai chegar da maneira que eu imagino, da maneira que você imagina. Jesus vai chegar do jeito que ele quiser. E quando ele chega do jeito que ele quer, no primeiro momento a gente não entende que é ele. O texto diz que quando Jesus vem na direção dos discípulos, eles começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Por quê? Porque Jesus aparece do jeito dele, da maneira dele. Jesus nunca vai fazer de uma maneira que a gente tenha o domínio. Não. Ele é Senhor. Ele faz do jeito dele. Aprenda isso de uma vez por todas. Jesus sempre faz do jeito dele. Jesus então diz: olha, não temas. Fica tranquilo.
E essa é a quarta lição. Não perca o equilíbrio. Não se desespere. Não se perturbe. Não temas. Cheguei. Estou na área. Jesus está na tua casa. Jesus está na tua vida. Não se desespere. Pedro então diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ter contigo. E Jesus falou: então vem. E aí vem mais uma lição linda, que é exatamente numa época de ventos contrários que a gente pode experimentar o sobrenatural. Alguns pregadores podem criticar Pedro, que Pedro teve medo e afundou e blá 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 blá, mas a grande verdade é que antes dele ter medo e cair, ele andou. E ninguém mais na Bíblia andou sobre o mar além de Jesus e Pedro. Ninguém mais. Existem experiências que você vai ter, que eu já tive, e que eu sei que eu terei novamente em tempos de ventos contrários, que são experiências únicas. Experiências que você não pode nem contar. Abacuque diz isso, né? Abacuque 1,4, que quando você for contar a tua história, muitos não vão acreditar no que você está contando. Existem experiências que você vive nesse momento da vida em que os ventos são contrários, que são só seus. Só Pedro andou por sobre as águas. Só ele. E aí diz o texto que enquanto ele olhava para Jesus, ele andava por sobre as águas. Mas está escrito, ele começa a observar o vento, ele começa a sentir aquele vento forte e aquela tempestade, ele começa a afundar. E qual é a lição que a gente aprende aqui? Que enquanto a gente está olhando só para Jesus, a gente anda por sobre as águas e enfrenta a tempestade. Enquanto a gente está olhando só para Jesus, a gente enfrenta qualquer desafio. Se a gente resolver realmente olhar ao que está ao nosso redor, a gente desanima, a gente se frustra. Então, muito mais do que o problema que você vive é para onde você está olhando. Olhe somente para Jesus. Eu sei que está complicado. Eu sei que as coisas ao seu redor te pressiona, mas foca somente em Cristo. Eleva os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha somente para Jesus. Jesus então pega Pedro pela mão, dá uma correçãozinha. Em outro momento eu vou falar sobre esse verso, em outro vídeo eu falo sobre esse verso. E os dois entram no barco. Quando os dois entram no barco, diz o texto que a tempestade cessa. Quando você traz Jesus para dentro desse problema e você literalmente fala: Senhor, eu não sei resolver essa situação. Outro dia alguém falou para mim assim: tá escrito na Bíblia, né? Maldito é o homem que confia no homem. Falando sobre relacionamentos, de relações humanas. Eu falei: peraí, esse versículo não é sobre confiar no outro, é confiar em si mesmo. Maldito é o homem que confia em si próprio e faz do seu braço a sua força. Esse é maldito. Confiar no homem não necessariamente é um problema. É bem verdade que o Salmo 118, verso 8 vai dizer que é melhor confiar em Deus do que nos homens. Mas imagina um filho de 5, 6 anos que não confia no pai quando o pai fala: pula aqui. Já pensou? Imagina num casamento se não houver confiança. Então o texto não é sobre isso. Mas eu quero que você entenda sobre a importância de você colocar Jesus no barco. E o barco pode ser sua casa, a sua família, a sua empresa, a sua igreja, pastor. Você está usando muita técnica humana para fazer a sua igreja crescer. Seus esforços são válidos, esses cursos, essas viagens, mas coloca Jesus de volta nessa igreja aí. Deixa ele voltar a ser o centro. Para de usar um pouco as técnicas dos cursos que você fez e traz Jesus de volta para ser o dono dessa igreja. E aí a última lição dessa pequena reflexão o texto diz que quando eles entram no barco, cessa a tempestade e eles chegam, no verso 34, eles chegam nas terras de Genezaré. Eles chegaram ao objetivo. Eles chegaram ao lugar planejado. A tempestade não vai impedir você de chegar ao lugar que já está determinado para você.
O vento contrário não vai ser empecilho para que você chegue ao lugar que Deus já desenhou para você. Jeremias 29:11, eu bem sei os planos que tenho para vós. São planos de paz e não de mal. São planos que vão fazer você chegar até o porto desejado. Então, se você está vivendo um tempo de vento contrário, entenda, todo mundo pode passar por isso. Você não é mais crente, menos crente, mais fiel, menos fiel, porque está num vento contrário. 2, existe um tempo. Você não tem como acelerar as coisas. 3, é nesse momento da vida que você tem que entender que Jesus vai fazer do jeito dele e não do seu. 4, é no tempo de vento contrário que você pode ter experiências espirituais e sobrenaturais que você nunca teve. 5, coloca Jesus dentro desse barco, que as coisas vão acontecer. E 6, você vai chegar ao lugar que Deus já projetou. Se essa palavra falou com você, compartilha com alguém e se inscreve no canal, comenta e compartilha, que eu quero de verdade poder colocar mais conteúdo aqui no canal, mas eu preciso da sua ajuda na divulgação de mensagens simples, de linguagem bem simples. Não há nada rebuscado, contextualizado com teologias ou frases bonitas, mas algo simples, mas que vai abençoar a sua vida. Você sabe o que eu sempre digo, se não sabe, vai saber hoje. Eu sempre termino os meus vídeos dizendo: as promessas do Pai vão se cumprir na sua vida, com Deus você pode. Tchau.